7h34, de volta com o programa Microfone Aberto. Hoje, segunda-feira, 14 de abril de 2025. E olha, quero lembrar, né, que abril é o mês em que é dedicado às ações de sensibilização, à conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Por isso, é considerado o Abril Verde. Queria só, antes de trazer nossos convidados, já que nós vamos falar sobre esse tema no nosso quadro Momento Saúde, que quinta-feira é feriado, então estamos trazendo para hoje. Lembrar que as pessoas que não se cuidam quando mais jovens fazem excesso, por exemplo, eu vejo pessoal às vezes da construção civil, a garotada botando 2, 3 sacos de cimento na cabeça para poder, né, se mostrar um pouquinho e tal. A consequência vem depois. Todos os dias a gente tem contato joelho, ombro, coluna, sem contar com vários outros tipos de acidentes que ocorrem no dia a dia. Para falar desse assunto, vamos trazer quem entende do riscado. Estamos recebendo em nossos estúdios a coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador, Daniele Sena, e o Érico Malavasi, que já tem até uma carteirinha da rádio de tão frequente que é, ele é enfermeiro do trabalho. Ambos do setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador, e nós vamos falar exatamente sobre o Abril Verde. Eu quero começar pelas damas. Bom dia, Daniele, prazer tê-la conosco aqui no Momento Saúde, no quadro aqui na Massa FM. Bom dia. Bom dia, Alexandre. E o nosso Érico Malavasi também, que tem até a carteirinha, né, Érico? Tudo bem? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom, vamos dar uma pincelada no que é o Abril Verde? Então, você já até falou bastante no Abril Verde esse movimento, né, de iniciativa popular, justamente para trazer essa noção de uma cultura permanente de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A gente tem 2 datas importantes esse mês, né, que é o dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de abril, que é lembrado como o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho, em memória das vítimas de acidente de trabalho, né? Como você já iniciou a fala, né, é muito importante a gente ter essa cultura de prevenção para que as pessoas não adoeçam, né, e não sofram acidentes no trabalho. Okay, esse mês é um mês de alerta, tá, Alexandre? Não é um mês de comemoração, não, tá? É um mês de alerta. Um mês de alerta, é isso aí, de prevenção, né? Bom, eu falei aqui sobre os casos, problema de coluna, ombro e joelho, mas existem dados estatísticos que mostram os acidentes. São mais doenças profissionais que a gente chama, né? O cara vai adquirindo com o passar do tempo, evita de fazer aquele alongamentozinho quem precisa e tal, e o resultado é que mais tarde acaba colhendo o fruto ruim que foi plantado quando mais jovem. Mas existem os acidentes mesmo que no dia a dia. Queria que você falasse sobre esses acidentes e se é possível quantificar para a gente ter uma noção do quanto é importante esse trabalho de conscientização. Então, falando em números estatísticos, né, em 2024 aqui em Anchieta a gente teve 291 acidentes de trabalho notificados, né? E desse total, a gente tem um número muito expressivo em pedreiros, né? A gente teve 41 eventos de acidente em pedreiros. A gente teve acidente com serra mármore, né? Acidente de trajeto, né? Nesse percurso da casa para o trabalho, trabalho para casa, né? Acidente de queda de andaime, né? 2 intoxicações, um acidente com animal peçonhento. Assim, tem uma diversidade de acidentes que pode acontecer no trabalho. E a gente teve no ano passado um número muito expressivo na área da construção civil. Então, por isso que a gente hoje veio falar justamente disso, né? Dessa área, que é uma área que tem muitos riscos, né? E a gente precisa, né, ter essa noção do que pode ser feito para prevenir, né, esses eventos. É possível exemplificar esses riscos, Érico? Sim, a gente tem uma diversidade de riscos bem grande, né, em relação à parte da construção civil, né? Acidentes com máquinas e ferramentas, né? Tem aquela máquina que é chamada de Makita, mas a marca, né? Chama de serra mármore, né? Queda de altura, né? Por uso de escadas, andaimes de forma inadequada e plataformas também. Choque elétrico, exposição a produtos químicos, né? A gente tem uma infinidade de produto químico utilizado em obra, né? Que pode determinar a intoxicação desses trabalhadores, né? O uso de tinta, solventes, cimentos, que pode sensibilizar. Às vezes os trabalhadores têm umas dermatites, né? Por conta justamente de contato a cimento, que não usa luva, não usa botina, então ele começa a ter umas feridas, né? Nessas partes onde ele tem contato com cimento.
E a gente tem assim uma gama bem grande de riscos nesse tipo de atividade. Então, a importância de identificar esse risco é porque com isso na mão é possível, pelo menos em tese, fazer medidas, né? Adotar medidas para evitar esses tipos de acidente. E aí eu pergunto, o que está sendo feito nesse sentido? Então, Alexandre, o mais importante é o quê? É quando o trabalhador ele chega no momento, na hora do trabalho dele, ele fazer a avaliação do cenário, né? A equipe, ele entrar, ter um momento de diálogo, que é aquele momento que o trabalhador, quando ele vai executar o trabalho dele, ele fala sobre o risco que ele vai poder correr naquela atividade, os usos de EPI, sinalização, fazer a inspeção e manutenção dos equipamentos, fazer essa parte do treinamento, né, capacitando o profissional para boas práticas de segurança. E o mais importante, cumprir a norma NR18, que é a norma que é direcionada à construção civil. As empresas podem ser, de alguma forma, penalizadas caso não. Porque tem duas vertentes aí. Uma, o próprio trabalhador tem que se conscientizar, porque às vezes tem o equipamento, o EPI na mão, e muitos não usam. É muito comum a gente ver isso. Mas, por outro lado, algumas empresas nem sempre estão incentivando, oferecendo, fiscalizando. Como é que a gente pode fazer uma conscientização nesses dois polos? O que vocês acham importante para poder tornar prático, na prática, essas ações de prevenção? Então, nessa parte das empresas, o que elas têm que fazer? Quando ela for realizar o treinamento, ela sempre fazer o registro, para que quando lá na frente ter o acidente, o trabalhador dizer que não sabia, porque isso também acontece dentro das obras. E na parte do trabalhador, ele ter conscientização do uso do EPI, né? Ele se conscientizar, se ele tiver na parte do momento do trabalho que ele está vendo que não está adequado, porque quando o profissional, ele já sabe mais ou menos como é que está o ambiente dele, né? De execução do trabalho. Ele chegar, sinalizar, fazer a sinalização para que isso aconteça, porque nas grandes empresas, quando o trabalhador ele faz isso é corrigido, isso acontece. Ok, eu tenho informação de que, por exemplo, no pátio da Samarco, se você for atravessar a rua na faixa e estiver falando ao celular, você pode ser até demitido. Então, aí são ações mais fortes, né, para poder realmente evitar, porque para a empresa também acaba sendo muito ruim. Agora, eu falei de empresa e falei dos trabalhadores. Vocês não acham que o poder público também tem a obrigação, ou pelo menos o dever, de ajudar dentro dessa conscientização? E nesse sentido, o que, por exemplo, a prefeitura, que é um poder público, tem feito ou vai fazer ou está fazendo nesse sentido de fazer essa conscientização? Então, um fato concreto, tá? Então, a prefeitura hoje, nós temos esse setor, que é o da vigilância e saúde do trabalhador, que está eu e o Érico, né? Nós trabalhamos com autonomia para poder ver quais são hoje, dentro de Anchieta, os acidentes, em que área que mais acontece, que nós identificamos, que foi a parte da construção civil, e fazemos ações. Inclusive, amanhã, às 19 horas, estaremos eu e Érico no Sinfa, juntamente com o engenheiro de segurança, Jorge Antunes, falando sobre esse assunto, falando sobre quais são os acidentes, em que parte do corpo que tem mais acomete as lesões. Então, assim, a prefeitura, ela dá o apoio para nós executarmos esse tipo de ações de conscientização. Ok, vamos reforçar então esse chamado. Tem que lembrar, vou deixar anotado aqui para amanhã, já que o encontro vai ser às 19 horas, ele é aberto a todas as pessoas, tem um público específico? Então, ele é aberto a todos, mas o nosso foco mesmo seria o pessoal da construção civil. Mas quem quiser comparecer, todo mundo é muito bem-vindo. Ok, algo mais para acrescentar então?
Eu acho importante, Alexandre, falar que as medidas de segurança não são apenas para quem tem trabalho de carteira de trabalho assinada, né? Que as pessoas acham que somente trabalhador que tem carteira assinada que tem que ter segurança no trabalho, entendeu? Então é importante falar que os autônomos, né, as pessoas que trabalham por conta própria, enfim, essas pessoas também têm que ser conscientizadas, sensibilizadas à conscientização, justamente para que elas também se previnam, né? Use equipamento de proteção individual, né? Passe por alguns treinamentos específicos, né? Que são importantes, trabalhem em altura, né? Saiba utilizar os equipamentos corretos, né? Para o risco que está se apresentando no ambiente de trabalho. Então isso é importante também. E fazer um reforço, né? Que Dani já falou, para as pessoas comparecerem nessa palestra, que vai ser bem importante. A gente tem outras ações também que a gente está executando esse mês, além dessa palestra, mas eu acho que é importante lembrar que é uma ação contínua, né? Prevenção de acidente de trabalho é contínuo, não é só esse mês, entendeu? Então a gente continua, né, em todos os meses do ano fazendo essas medidas para que a gente não tenha tantos acidentes de trabalho aqui no município. E Alexandre, é muito ressalva em lembrar as pessoas que quando elas chegarem no ambiente do hospital ou do PA, quando ela sofreu um acidente de trabalho ou de trajeto, eles exigirem a parte da notificação, porque eu e Érico, hoje a gente está conseguindo tomar essa ação em relação à construção civil devido à notificação que acontece no sistema ESUS, que chega para a gente, nós conseguimos fazer esse filtro. Então, assim, trabalhadores que sofrem acidente, independente de que área que seja, e se tiver um aumento em determinada área, sem ser fora a construção civil, as ações dentro da vigilância de saúde do trabalhador vai ser feita. Ok, sem contar que existe um aspecto legal também, que o trabalhador seletista, mesmo sendo acidente de percurso, deve exigir que seja feita a notificação, a CAT, até porque tem consequências também no ponto de vista de direitos do trabalhador. O Érico falou sobre os trabalhadores autônomos, e eu diria até que não só a questão do trabalhador, mas os próprios acidentes que acontecem em nossas casas, às vezes fazendo uma dessas atividades, né? A gente vai se meter a cortar uma madeira e tal, então, ou qualquer outra coisa, um escorregão numa área que está ensaboada, só que o nosso tempo não dá, mas vocês estão convidados, se quiser e tiver oportunidade, a gente poderia falar um pouco sobre os acidentes domésticos também, que são muito comuns e infelizmente às vezes fatais. Não é à toa que quando eu estou aqui numa escada, passa alguém e fala, sai, desce daí, velho, porque realmente às vezes é preciso ter muito, mas muito cuidado nesses acidentes que acabam acontecendo dentro das nossas próprias casas. Quero agradecer a disponibilidade de vocês, deixá-la à vontade para o recadinho final. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos os ouvintes, e aqueles que puderem compareçam no evento de amanhã. Ok, amanhã a gente reforça de manhã. Dani. Então, agradeço a vinda, né, essa oportunidade de a gente estar aqui divulgando o Abril Verde e também poder divulgar o evento de amanhã. Agradecer a participação dos ouvintes e dizer que eu e Érico estamos sempre à disposição para vir aqui na rádio para falar sobre esse assunto de segurança.